Parece que o assunto da internacional fascista apareceu por aí, né, confirmando algumas previsões que a gente tem feito há algum tempo, de que a direita, em geral, a direita mundial, principalmente aí, começando a direita americana, europeia e também a brasileira, começa a ser associada ao fascismo, mais precisamente ao neofascismo. Primeiro, é interessante notar, né, que surgiu essa notícia aí de vários canais. Parece que alguns jornalistas da grande mídia estão realmente acreditando nisso, estão disseminando isso, estão preocupados com a criação de uma internacional fascista comandada pelo Elon Musk, que envolve aí inclusive os bolsonaristas, que envolve o professor Olavo de Carvalho, que envolve o Alexandre Dugin e que envolve até o Silas Malafaia. Eu acho engraçado que fossem perguntar para o Silas Malafaia o que é o neofascismo, ele ia se embananar todo para responder, né? Nem ele sabe do que ele está fazendo parte, né? Mas esse espantalho criado pela esquerda, ele não é totalmente falso. Por quê? Porque, de fato, existe uma ideologia neofascista que está ressurgindo, como a gente tem falado muito aqui, e muita gente que acompanha o Instituto de Estudos Nacionais sabe, né? Porque, afinal de contas, nós somos o único canal que está acompanhando esse processo dessa infiltração das ideias neofascistas, neopagãs, esotéricas e até satanistas dentro do conservadorismo, né? Mais ou menos sequestrando o movimento conservador mundial. Claro, pela falta de um programa, falta de convicções, falta de uma série de coisas que os conservadores não têm, e aí fica fácil cooptar, e vai ficar mais fácil ainda, né, com o passar do tempo. Mas, então, como eu ia dizendo, esse espantalho da internacional fascista não é totalmente falso, associado para a direita. Por quê? Porque existe essa infiltração. Então fica muito fácil selecionar ali as infiltrações, e vai ter um monte de gente que nem sabe ou não dá importância para essas infiltrações e vai ficar reclamando e não vai ter razão nenhuma, porque a mídia, a grande mídia, ela define o que é que você está fazendo, o que você está dizendo, o que você quer fazer e quem você é. Eles definem, né? E eles vão prender a quem eles querem, baseado nessa definição que eles inventarem. Então não tem o que fazer. A direita não tem um sistema de mídia para confrontar a narrativa e dizer que não é. Está provado, isso eu acho que já está. Ninguém tem ilusões em relação a isso, né? Está aí a pandemia, está aí toda o que aconteceu. Não existe, acho que quem seja ingênuo o suficiente para pensar nisso, né? Para pensar que é assim. Bom, mas como a coisa é mais complexa do que muita gente entende, porque pouca gente entende, porque pouca gente está interessado, na verdade, a gente pode dizer o seguinte, que é possível falar de uma internacional fascista de direita, assim como é possível falar de uma internacional fascista de esquerda. E qual é essa internacional fascista de esquerda? É o BRICS, né? O BRICS nada mais é do que a reunião de países que não têm nenhum compromisso e até são contra qualquer ideia de democracia, liberdade, etc. É isso, né? Por quê? Porque estão sendo todos colocados dentro desse saco, esse imenso saco dos interesses russos, que é interesse expansionista, imperialista, etc. Eles querem fazer um império, então nada melhor, eles têm o ideal de refazer o Império Russo, então nada melhor que dizer, olha, vocês também podem ter os impériozinhos de vocês. Claro, desde que não nos incomode os nossos interesses, até porque dentro da quarta teoria política do Alexandre Dugin, que é quem orienta toda essa nova geopolítica mundial que eles propõem, até a luta contra um país contra o outro, a destruição total, o genocídio, também está tudo dentro da normalidade, afinal de contas, é do jogo, né? Eles querem que seja assim. Bom, do outro lado, a gente não está defendendo, do outro lado tem o globalismo, que quer instituir a paz, o fim das guerras, dos conflitos e tal, a União Europeia, todo esse negócio, que tem as suas utopias. Mas, como eu mostrei no curso Origens Espirituais do Globalismo e do Eurasianismo, todos esses grupos, tanto os globalistas quanto os eurasianos pró-Rússia, estão vinculados à mesma raiz esotérica e orientalista. Então, o objetivo final é o mesmo para os dois, né? E até quem leu o artigo ali
a estrutura das revoluções, eu recomendo o último artigo publicado nos Estudos Nacionais, eu mostro ali como que o eurasianismo, na verdade, é uma nova etapa do globalismo. E muita gente está achando que é a solução, não, vamos lá, vamos, um mundo tradicional, é a utopia multipolar, que nada mais é do que uma reedição, uma nova desculpa, uma nova justificativa para uma nova ordem mundial. Só que igualitária, assim como o globalismo era igualitário. Mas o igualitarismo do globalismo, que deu em todas as ideologias identitárias, etc., ele foi enfraquecendo, ele foi se desgastando e virou autoritarismo. Então, nada mais melhor, nada mais lógico, né, dialético, do que oferecer uma solução de, não, esses aqui são os nossos adversários, vamos até perseguir eles, vamos prender eles. Mas, na verdade, é a continuação. Porque é claro que os globalistas não vão prender o Alexandre Dugin, não vão prender o pessoal do Nova Resistência, eles vão prender os católicos ingênuos e idiotas úteis que entrarem nessa roubada. E o BRICS, então, ele nada mais é do que um grande sistema alternativo. É a nova ordem mundial alternativa, né? E quem está entrando de cabeça nisso aí é a esquerda, né? Assim como, sem querer querendo, a direita acaba aderindo, né? Mas fica sem graça porque o Lula está junto. Então eles defendem a Rússia, mas não defendem o BRICS, fica falando no Red Pill do Bitcoin, como se fosse uma espécie de nova gnose, né? E falando de um mundo tradicional, de um mundo, de uma nova era de aquário aí, né? E essa nova era de aquário não é coincidência que ela comunga das mesmíssimas utopias da nova era, da New Age. Por quê? Porque é a mesma origem, né? Se você tiver um debate entre um globalista sincero, né, e conhecedor das suas próprias raízes e um duguinista, um eurasiano, eles vão brigar para ver quem realmente tem a verdadeira versão, a verdadeira interpretação da Helena Blavatsky, a bruxa lá, ou do Aleister Crowley, o bruxo satanista. Porque no fim, como eu mostrei nesse artigo, a estrutura das revoluções, tudo caminha para o final dessas utopias que chegam à adoração final, que é a adoração do demônio, e a gente vai chegar muito perto daquilo que pode ser, para muitas pessoas mais que gostam dessas profecias, né? Que pode ser o governo do anticristo, a ideologia ou a religião do anticristo, quem sabe. Mas o fato é que todos esses grupos se organizando contra a nova ordem mundial, a favor da nova ordem mundial, fazem parte de um grande teatro das tesouras, né? E muitos idiotas úteis da direita e conservadores em geral, eles não se contentam em abraçar, em cair nisso aí, né? Como tem também aqueles que dizem, não, isso aí não vai pegar, isso aí daqui a pouco some, né? Eles estavam dizendo isso há 10 anos atrás, quando o professor Olavo desmascarou o Alexandre Dugin, mas parece que o pessoal não leu o livro, não quer ler, ou leu e acha que aquilo ali é um debate intelectual sem importância, e agora está aí, né? O pessoal defendendo, por exemplo, aquela NatCon, aquele congresso conservador que teve em Bruxelas, que estava cheio de gente pró-Rússia lá. Mas o pessoal chama de congresso conservador. E aí o que acontece? A confusão começa a acontecer. E a infiltração é cada vez maior, porque a propaganda, como eu falei recentemente, propaganda, desinformação, existe a desinformação que ela age por meio da saturação, que é um processo que vai empurrando a agenda anterior para uma caricatura até que ela fica insuportável e aí vem uma solução. Eu pretendo falar disso em um próximo curso, que vai falar exatamente da estrutura das revoluções. Todo mundo conhece, todo mundo acha, gosta de dizer que conhece o pensamento, que lê os livros do professor Olavo de Carvalho, mas pouca gente fala ou leu alguma coisa sobre mentalidade revolucionária, né? Exceto um monte de chavões aí que o pessoal repete. Mas estudar mesmo o pessoal não sabe. Se estivessem estudando, não estariam dando pouca importância para esse fenômeno e não estariam ainda mais, alguns, né, caindo exatamente nessa imensa tarrafa aí que pega tanto esquerdista quanto conservador. Por isso que tem a Internacional Fascista da direita e a da esquerda, e igualmente fascistas e igualmente internacionais. Um grande esquema que quem não está atento
cai. E aí o negócio é que nesse curso eu pretendo falar sobre a estrutura das revoluções, partindo de várias, não só a mentalidade revolucionária do professor Olavo de Carvalho, entendendo a origem dessas ideias, mas o mais importante é, a partir do momento dos fatos dessas revoluções, o que elas simbolizam na história da humanidade, o que elas representam com uma decadência que não é a decadência do Ocidente, é uma decadência global do gênero humano e que as pessoas esquecem, né? Os conservadores muitas vezes esqueceram que só há um caminho e ele foi indicado por muitos conservadores, principalmente o professor Olavo disse que contra todos os blocos de poder, né? O bloco globalista ocidental, o bloco russo chinês, islâmico que vai vir depois, todos esses blocos, todos esses blocos, a única resistência que existe é a Igreja Católica, mas a Igreja Católica está mal das pernas, como o professor Olavo lembrava. Sim, está mal das pernas, mas mal das pernas como estava Cristo crucificado. Quer dizer, é apenas uma aparência. Por quê? Porque para os católicos, para quem é católico, isso é importantíssimo. Fora dos sacramentos da igreja não existe salvação. Então, seria um tanto gnóstico, e é gnóstico essa crença, né, de que a igreja agora não tem mais, os sacramentos não são mais válidos. Existe exatamente a mesma agenda que foca na Igreja Católica, na destruição da Igreja Católica, substituição por uma nova Roma em Moscou, que visa exatamente enfraquecer a crença, a fé nessa permanência histórica da Igreja, né, nessa imortalidade da Igreja. E então vai tirando as pessoas da Igreja, ao mesmo tempo vai inserindo elas em ideologias, em lutas ideológicas, mas também, claro, na Igreja Ortodoxa Russa ou no Islã, através, é claro, dos caminhos, né, dos caminhos iluminados do intelectualismo, que é aquele caminho que o pessoal começa a estudar as religiões e começa a encontrar, né, buscar uma religião mais iluminada, que seja mais conectada com algo superior, como uma tradição primordial. E esse processo está extremamente avançado, né? Estou trazendo aqui bem resumido para que a gente consiga ter uma ideia, né? Mas nesse curso que eu vou apresentar, você pode já assinar o observatório, nosso observatório aqui embaixo no link, já dá para assinar e vai ter acesso, já tem um monte de cursos lá, né? As origens espirituais do globalismo e do eurasianismo, que é básico, é introdutório, é assim, importantíssimo. A Revolução Gnóstica, que também é importantíssimo. Tem um curso ali também sobre a história da Rússia, né? E as raízes ocultistas da Rússia. E tem muita coisa que as pessoas, os conservadores principalmente, desistiram de estudar e não estão sabendo. E isso vai custar caríssimo, né? Como eu falei, o Instituto de Estudos Nacionais é o único que está tratando desse assunto. E quem quiser saber mais, né, entre no site estudosnacionais.com e veja os nossos artigos. Leia os nossos artigos que você vai notar a diferença do que está sendo feito por aí em matéria de jornalismo. Agora, se você vai buscar, claro, você quer saber notícia de alguém que trocou de partido, você não vai achar. Mas você vai achar que realmente importa para a salvação da sua alma. Porque nada pode ser mais importante do que isso, né? O pessoal que se alinha a uma nova utopia gnóstica em nome de ser contra a fase anterior dessa utopia gnóstica, que é o globalismo, né, vai realmente cair do cavalo. Então, esse curso, eu vou falar sobre as revoluções de maneira muito clara e bastante até assim didática, como que essas revoluções foram caminhando, onde o estágio atual que elas estão e para onde elas vão, o que significou, simbolizou cada uma, onde nós estamos nessa história e aí você vai ficar muito claro o que pode vir adiante, certo, pessoal? Então é isso, assine o observatório ali no link abaixo, que é o espaço de estudos, cursos do site do Instituto Estudos Nacionais. Até mais. Todas as revoluções que ocorreram na história buscaram destruir uma ordem e impor outra, seja pela força ou pelas ideias. A destruição, portanto, é a meta de toda revolução, que começa a agir dentro do homem, avançando sobre as suas ideias até chegar ao último suspiro de esperança e salvação das almas. A última cartada desse processo, portanto,
é estabelecer o culto de adoração ao autor de todas as revoluções.